Olá pessoal, meu nome é Marcelo Souza, sou aluno da Universidade Federal da Paraíba, do curso de Licenciatura em Ciência da Computação. Estarei dando sequência aos videoaulas sobre Liquibase. E nessa videoaula, que é a segunda parte de uma videoaula anterior, eu peço que aqueles que não tenham assistido às videoaulas anteriores, que assistam. Na videoaula anterior, nós fizemos que o nosso banco de dados teste fosse gerado as suas tabelas a partir de um SQL gerado pelo comando update SQL, onde foi gerado um SQL com o formato atual do nosso banco de dados. Assim, o nosso banco de dados teste tem o mesmo formato de tabelas e data change sets que o banco de dados demo. Na segunda parte da videoaula, nós nos atentaremos a fazer a diferença entre esses bancos de dados. Para isso, nós iremos modificar o Liquibase, o nosso banco de dados teste, para que ele possa estar em um estado anterior ao banco de dados demo. Como assim? Utilizando comandos anteriores, que já foi vídeo na aula passada, iremos dropar todas as tabelas do banco de dados teste. Sem meros problemas, podemos perceber agora que o banco de dados teste está sem tabelas. Então, eu irei aplicar os seguintes change sets já criados anteriormente em videoaulas passadas, V1, V2, V3, onde o changelog V1, que apresenta o changeset livro e autor, o V2, changelog V2, a inserção dos dados de autor, e o V3, a inserção de dados de livro. Executando assim a nossa aplicação normalmente, e atualizando o nosso banco de dados, percebemos agora que o banco de dados, nosso banco de dados teste, com as tabelas autor, livro e o controle de versionamento do Liquibase, apresenta as seguintes campos na tabela autor. Autor com ID e nome. E o nosso banco de dados demo, não sei se vocês lembram, em aula anterior, nós adicionamos um novo campo, sobrenome. O V4 changelog com o changeset sobrenome. Eu quero que vocês foquem bastante no formato de como criamos o changeset que adicionamos uma coluna sobrenome. Iremos executar um comando agora que nos dará a diferença entre os bancos de dados, ou seja, acho que tão esperado comparação entre o meu banco de dados teste e o meu banco de dados demo, onde iremos gerar um arquivo que nos permite a modificar o banco de dados teste ao ponto que ele esteja igualmente ao nosso banco de dados demo. Então vamos lá.
Eu vou recorrer à minha colinha aqui para facilitar as nossas vidas. Dentro da nossa classe Liquid Base Property, iremos usar os seguintes parâmetros. O drive é uma anotação bem importante, uma observação muito importante. Os bancos de dados devem estar no mesmo banco, tipo de banco, ou seja, aqui eu estou usando o PostgreSQL. A URL do banco de dados que eu estou usando, teste, com seu username e password, a URL do meu banco de dados demo, e o seu username e password com a anotação de referência, ou seja, referência URL, referência username e referência password. Lembrando, pessoal, que aqui estamos em um ambiente simulado, onde o demo representa o nosso banco de dados em produção e o teste representa o nosso banco de dados local. O changelog file, que aponta para o arquivo changelog master, que atualmente foi executado para gerar os changlogs. O novo parâmetro diff changelog file, que irá salvar a versão atual .xml do nosso changelog, nosso banco de dados, ou seja, a diferença entre o banco de dados teste e o banco de dados demo. Utilizaremos o seguinte parâmetro, o seguinte comando: Wikibase diff, que gera um arquivo com a diferença do nosso banco de dados. Vamos lá, ver se tudo ocorreu como planejado. Ok. Lembrando, pessoal, só mais uma observação, que todos esses parâmetros que estamos utilizando dentro da classe Liquid Base Property pode ser aplicada diretamente ao plugin do Liquid Base, facilitando assim a sua vida. E deixa eu dar um pause no carro de som. Lembrando, pessoal, que todos esses parâmetros aqui podem ser aplicados diretamente ao plugin do Liquid Base no arquivo .pom. Mas evitando assim que você crie a classe Liquid Base Property, mas de maneira mais didática, eu resolvi criá-la para facilitar o entendimento da galera, das pessoas que estão... Bom, pessoal, lembrando que todos os parâmetros aqui utilizados podem ser aplicados à classe, ao plugin do Liquid Base, evitando assim de ter que criar a classe Liquid Base Property. Eu escolhi essa abordagem porque eu acho mais didática. Já falei isso em aulas anteriores, estou repetindo aqui agora. Mas dando continuidade ao assunto dessa aula, que é a geração do arquivo com a diferença entre dois bancos de dados. Eu irei mostrar a vocês agora o arquivo v6 changelog.xml, que apresenta um change set com autor generation, com a categoria generation, com o ID, com tabela autor e o nome, sobrenome, ou seja, a coluna que está faltando, com varchar todo completinho. Então agora vamos olhar a diferença entre esses dois arquivos, o que nós adicionamos ao nosso banco de dados demo e o que vamos adicionar ao nosso banco de dados
teste. Vemos aqui que as diferenças são bem poucas, ou seja, o arquivo que é gerado apresenta o parâmetro de geração, um ID aleatório, que é gerado pelo Linkbase, não apresenta a descrição do que está sendo adicionado, ele simplesmente faz algo genérico para ser adicionado às tabelas. Por isso que o Linkbase recomenda, mesmo com todos os arquivos que são gerados automaticamente, você passar por uma revisão do desenvolvedor. Dando continuidade a essa aula, iremos aplicar mais um parâmetro ao nosso projeto. Movemos assim as referências. E agora, em vez de utilizarmos o gift log file, utilizaremos o src versão 6 para atualizar o nosso banco de dados teste com o comando update. Aparentemente tudo deu certo e vamos lá. Vamos primeiro olhar o banco de dados demo. Essa é a nossa tabela autor. Essa é a nossa tabela de controle de versão, onde temos apenas 4 arquivos que foram adicionados: o V1, V2, V3 e V4. A criação dessa tabela, os inserts de autor, os inserts de livro e o update de uma coluna na tabela autor. Iremos olhar agora a tabela do teste, o banco de dados teste, desculpe, banco de dados teste e a tabela autor. Vejamos agora que o ID foi adicionado, o nome, o sobrenome, que é a coluna que foi adicionado no banco de dados demo, é agora adicionada no banco de dados teste. E vamos dar uma olhada agora no controle de versão do banco de dados teste. Aí, galera, agora podemos ver que a inserção 1, a criação das tabelas foram feitas, o arquivo V1, o arquivo V2, o arquivo V3, para a inserção dos dados, e o arquivo V1, a criação, e o arquivo que foi gerado da coluna que não existia no banco de dados teste, tabela autor. Você vê que eles vêm com todos os parâmetros do Generation. Pois bem, galera, nessa videoaula encerramos por aqui. Ela foi bem mais rápida, eu achei que esse fluxo seria melhor para vocês. Falei menos, mas o que aprendemos nessa aula? Utilizamos o comando diff, que gera a diferença entre dois bancos de dados, comparamos. Utilizamos o comando update para atualizar o banco de dados. Lembrando, pessoal, que também poderíamos ter feito via arquivo incluir. Podemos, por que não fazer um teste agora mesmo, né? Vamos fazer um teste?
Vamos comentar essa linha e vamos rodar a nossa aplicação normalmente. Mas antes vamos dar o comando Liquibase Drop All para não perder a prática de usar os comandos do Liquibase. Aparentemente tudo funcionou. Vamos dar um refresh no banco de dados teste. Percebemos que não tem mais nenhuma tabela. E agora incluiremos o banco. Vamos executar nossa aplicação normalmente para ver se funciona tudo como esperado. Ocorreu um erro. Está faltando a barra. Vamos lá olhar. Foi criadas as tabelas. Os scripts anteriores estão funcionando. O campo sobrenome foi criado. A tabela com o controle de versão também foi criado, só que agora com um diferencial. Ele não apresenta o generation autor, porque ele foi adicionado diretamente ao nosso arquivo db-changelog-master, não diretamente pelo Liquibase Property. Então ele tem esse diferencial. Então é isso, galera. O que aprendemos hoje? Aprendemos a utilizar o comando diff, que cria a diferença entre dois bancos de dados, fazendo um comparativo entre eles. O comando update, que atualiza um banco de dados pelo Liquibase Property. E vimos a diferença entre atualizar pelo Liquibase Property e o db-changelog-master. Então é isso, galera, pessoal. Eu peço desculpa por qualquer ruído que vocês estejam vendo no fundo do vídeo. Peço também que assista às videoaulas anteriores e agradeço a todos por assistir até aqui. Tchau, tchau.